Ok, pessoal, a gente começa agora a nossa segunda unidade de roteiro e vai ser uma coisa bem mais prática, certo? Só que ao mesmo tempo vai ser uma coisa extremamente difícil, porque era nesse momento que a gente iria para campo para gravar, né? Campo que eu falo, a gente iria sair pelo campus de Olinda para gravar o que é que a gente escrevia, né? E também eu tinha uma atividade que era escrever algumas equipes, várias equipes escreviam o roteiro e cada um ia passando o roteiro para outra equipe. Ou seja, quem escrevia o roteiro não filmava o que tinha feito. Né? Justamente para treinar essa habilidade de você escrever para outra pessoa. Então, a grande dificuldade que a gente vai ter vai ser na elaboração do material para essa disciplina. No sentido de que, no primeiro momento, a gente vai fazer a elaboração de um vídeo, certo? No máximo um minuto, no máximo. Certo? Vamos utilizar a linguagem cinematográfica, que a gente já chegou a dar uma olhada na semana retrasada, em São João. Técnica de filmagem, né, como usar a câmera, né, o zoom. E a escrita de roteiro propriamente dita. Certo? A primeira atividade que nós vamos já começar a fazer, não ainda agora, certo? Vai ser a elaboração de um vídeo. Como eu falei, até um minuto. De 10 segundos até um minuto. Não acho que seja muito tempo, não, porque é pouco tempo, não, é muito tempo. Um minuto é muita coisa. Então, nós vamos começar a se organizem em grupos de no máximo 4, no mínimo um, né? Pode ser individual, dupla, trio ou no máximo um quarteto. Certo? Não vai ser para agora, a gente vai começar a reelaborar. Pode ser a mesma equipe do semestre passado, do semestre não, da unidade passada, certo? Um momentinho. Então, o que nós vamos começar a trabalhar é a própria escrita do roteiro. Certo? Então, vamos começar a elaborar, né, esse roteiro para um vídeo de até um minuto, não é que tem que ser de um minuto, certo? Até um minuto. Material didático, né? Essa lâmina de hoje, mais aqueles que a gente trabalhou antes do São João. Os planos cinematográficos, a técnica de montagem de Kudovkin, as edições da escola soviética, que vai entrar muito. Vocês vão trabalhar mais isso com o Carol, áudio e vídeo, provavelmente no seu período. Né? E aí sim, você vai trabalhar com edição de imagem, né? Gravação, parte toda mais técnica, os enquadramentos, né? E o conceito básico da linguagem cinematográfica, que a gente já deu uma pincelada muito por alto, né? na aula anterior. Certo? Eu achei fundamental para a gente ter vocês terem um discernimento na hora de como imaginar a cena que vai ser elaborada. Certo? Então a gente vai voltar novamente àquele nosso trabalhinho, que acho que vocês já fizeram, podem utilizar, né? É até bom que utilizem, né? Como exercício. E foi o argumento, a sinopse, a curva dramática e o storyboard. Ficou faltando esse esboço de roteiro, que a gente vai começar a fazer agora. Certo? E também, como eu falei, eu preciso de necessidade de falar um pouco de técnicas cinematográficas, certo? Que vão ser utilizadas do cinema ao quadrinho, do quadrinhos aos jogos, né? Principalmente jogos de videogame. Então, assim, para cada mídia, você vai ter um tipo de roteiro, mas assim, a estrutura básica é a mesma. Né? Você vai dizer para alguém como ele vai fazer. Você vai dizer para alguém como aquilo deve ser feito. Você vai dizer para alguém qual a intensidade dramática que você quer montar a história. E, assim, quem quiser entrar nessa área de roteiro, né, que é uma área extremamente precisa de gente, por que pareça, tem pouca gente fazendo roteiro, né? Só cata a tapa que faz roteiro. Não basta escrever bem. Fazer um bom roteiro, você tem que saber contar história. Aí tem gente que sabe contar história. Tem um colega meu assim que, né,
passa uma tarde falando besteira, aquelas coisas, mas contando, né? Vai narrar um negócio, parece que é um fim do mundo, mas não é besteira. É para comprar cigarro na esquina. Mas é uma aventura. Então, o que a gente vai começar a trabalhar agora é essa estrutura do roteiro. Como preparar um roteiro para alguém que vai filmar. Então, eu elaborei aqui uma tabelinha, né, que é essa daqui, eu já passo para vocês, vai estar no Google Docs, onde a gente tem a cena, né, lembrando que a cena ela pode ter vários planos, a cena pode ter uma sequência, né, uma cena pode ser longa, pode ser curta, pode ser uma fração de segundos, pode durar 4 minutos. Né? Então você coloca a numeração e o título da cena, se for o caso. Numeração assim, cena 1, cena 2, cena 3, é para você saber. Né? Numa produção cinematográfica de vídeo mais elaborada, certo? Você precisa ter um controle muito grande, porque nem sempre a ordem das cenas ela é a ordem cronológica de filmagem, certo? Então, nem sempre as primeiras cenas são gravadas, certo? Às vezes elas são gravadas por último ou no meio. Então, você precisa ter um controle muito grande dessa estrutura, né? Desses encaixes. Né? E aí entra um grupo de profissionais, que é o continuista, que é importantíssimo. O continuista é o seguinte, eu estou dando aula aqui com a camisa vermelha, né? Aí gravei a cena, vamos gravar outra. Aí o cara esquece e bota a camisa verde. E aí você fica, poxa, cara, saiu com a camisa vermelha, entrou com a camisa verde, que história é essa? Né? Então, tem todo um grupo de profissionais que vão entrar nesse processo. Então, na realidade, é uma produção. Não é apenas arte, é uma estrutura industrial de se fazer, de se contar histórias. Certo? Então, a cena, a numeração, o texto narrativo, certo? Ele pode estar ou não na cena. O texto narrativo é o texto em off, é um texto explicativo, pode ser um grafismo, né? Pode ser o letreiro né, do filme. Porque muitas vezes, assim, o filme começa e aparece os personagens principais, né, o letreiro. Outro já vai começando a cena, né, e vai aparecendo o nome do personagem, dos atores. Né? Às vezes, eles vão inserindo durante a apresentação, né, do filme. Enfim, há várias formas de fazer a apresentação. Antes botava os créditos no início do filme para depois fazer fechar no final, né? No final vem a parte técnica. Hoje, praticamente, é só os atores principais no início, o diretor, se for o caso, e no final aparece a quantidade de gente lá que participou do filme. Né? Então, o texto narrativo pode ser esse letreiro, né? Pode ser uma explicação, né? Em 1250 o mundo estava, aquela coisa. Né? Então, é um texto que não está sendo filmado. Certo? É um texto que não tem atores, é um texto em off. Né? Pode ter ou não. Né? Não se preocupe se não tem. O terceiro é a indicação de fala dos personagens. Então, a indicação de fala é um fala, outro fala, retrucou. Né? Na fala, né, nessa estrutura, você já pode montar um pouco do que vai ser a cena. Certo? Então, assim, no diálogo, você já coloca a relação entre os personagens. No diálogo, você já coloca como os personagens vão falar. Se tiver, fala. Porque pode ser uma cena, né, você mostrando a paisagem e duas pessoas caminhando. Não tem fala. Certo? Mas entenda. Se tiver, tem que estar aqui. Beleza? Descrição da cena. A descrição da cena, ela junta um pouquinho o storyboard e a curva dramática, mais os planos. Então você não explica apenas o que está acontecendo na cena. Você explica também como a cena está sendo montada e como ela vai ser filmada. Né? Então, primeiramente aparece o filme João e Maria. Né? Dá um close em Maria, depois afasta, aparece João. Os dois começam a falar, fica intercalando. Né? Aparece Maria, aparece João.
isso numa cena única, certo? Ou seja, uma cena é um conjunto de planos, né? É o que a gente também chama de sequência, né? Certo? Então, a descrição dos planos, da ambientação, do posicionamento dos objetos e dos personagens. E, por fim, o tempo de cada cena. Eu coloquei, acho que na aula 7, na aula 8, né, um site que você colocava o texto e ele dava mais ou menos o tempo que aquela cena iria ocorrer, né, o tempo da fala, né, o tempo daquilo ali. Então, eu vou compartilhar aí com vocês essa tabela no Google Docs. Eu pediria para vocês, assim que vocês entrarem, certo? Criem uma cópia, né, para não trabalhar em cima e destruir a tabela. Como é que se faz uma cópia? Você vem aqui em arquivo, certo? E fazer uma cópia, certo? Então, mantenha a original e vocês podem trabalhar normalmente. Essa cópia de vocês colocam lá no sala de aula. Né? Você é só colocar o link, né? Colocar só o link para abrir. Um outro aviso: quem está trabalhando em grupo, certo? Posta, assim, vocês estão trabalhando em um documento único, ok? Mas quando for colocar no sala de aula, cada um da equipe coloque a mesma terminação, a mesma coisa, né? O mesmo documento. Para cada um, coloque individualmente. Professor, Oi? porque no semestre passado ficou o grupo eu, Tiago, Beatriz e a Taíde. Nisso eu não sabia, e só um enviou. Tem um problema? Sim e não. Não tem problema se vocês repostarem para mim e me avisarem, porque provavelmente eu posso ter colocado que alguém faltou de entregar o documento. Aí, faça o Então, seguinte, vou pegar os arquivos e vou repostar como é, individual. repostem e cada um da equipe coloque na sua área, no seu espaço lá, no Certo. sala de aula. Só isso. Beleza? Está muito baixo. Vocês entenderam? Então, quem está trabalhando na equipe, bota lá, né, copia o link, coloca na sua área de envio de atividade. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês peguem aquela atividade que a gente fez na primeira unidade, né, o argumento, a sinopse, a curva dramática, o storyboard, e a gente vai colocar uma cena só, não precisa ser ele tudo, eu quero só uma cena que a gente encaixa aqui nessa tabela. Porque aí, como é uma cena só, dá para a gente corrigir, ver o que pode ser feito, o que está equivocado, e a gente trabalha mais rápido. E aí vocês fazem o restante do trabalho, se forem manter o mesmo argumento, a gente vai gravar, né? A gente vai filmar esse material. Esse material que eu digo assim, a história que vocês estão roteirizando. Não sei como, mas vamos ver. Estou pensando aqui como a gente vai fazer. Ok? Alguma dúvida aí? Entenderam o que é para fazer, pessoal? Vocês vão pegar uma cena só do daquele, daquele argumento sinóptico que vocês fizeram, uma cena, né, se baseie na curva dramática e no storyboard, certo? Escolha uma cena. E aí coloquem aqui, né? Vamos dizer, pega uma cena que tenha pelo menos uma fala, um diálogo, né? Para a gente ir aqui, diria, experimentando como é que faz. Isso aqui seria um pré-roteiro, né? Não é um roteiro. Professor? Olha, né? E no caso, a gente tem que trabalhar em cima do roteiro que a gente veio fazendo semestre passado. Nessa atividade, sim, certo? Posteriormente, vocês podem alterar, se quiserem. Mas, como é uma atividade mais rápida, né? Até para a gente
experimentar aqui, pega o roteiro que vocês já fizeram, tá bom? Tá certo. E aí, pessoal? Lembre-se de fazer uma cópia daqui, certo? Para não estragar essa tabela. O que vocês fazem é criar uma cópia. Vão lá em arquivo e criar a cópia. E aí, alguma dificuldade? Vou dar 10 minutinhos para vocês. Vou pegar uma água aqui, tá bom? Beleza? Alguma dúvida ainda? Crie uma cópia do coisa, gente, para não estragar minha tabela. Beleza? Volto já. Comece a escrever aí para a gente analisar.
Wishley, abra uma tabela. Aqui, você está escrevendo em cima da tabela do original. Copia isso aí, abra a tabela no arquivo, cria cópia. Para não mexer aí. E Jorge tenta deve ser onde? Deve ser descrição da cena. Professor, Oi, oi, diga. eu tenho que criar um novo arquivo e depois vir pro senhor, né? Porque assim não vai dar para o senhor ver. Não, aí Não você tô entendendo errado. Não, aí você quando for mostrar, você compartilha. Ah, como link na última vez, né? Você bota o link lá Ok, ok. Agora, quando for compartilhar, presta atenção aqui. Quando for compartilhar, pessoal, presta atenção. Certo? Você vem compartilhar. Só um momentinho. Aí aqui embaixo, tá vendo? Copiar link. No meu já está alterado. Então, assim, qualquer pessoa na internet pode editar esse link. Só que quando vocês forem fazer, deve estar assim, ou restrito, ou então com. Aqui, tá vendo? O meu, quando vem, normalmente é assim, Instituto Federal do Pernambuco. Aí eu tenho que abrir, mudar para qualquer pessoa com link. Certo? Então vocês fazem isso. Quando abrir, certo? Quando for compartilhar o link, você vem compartilhar e veja se aqui tem. Qualquer pessoa na internet pode estar. Se não for, pede para alterar. Tá bom? E aí vocês colam no bate-papo do Meet. Tranquilo? Eu tô com raiva de mim, não tô falando nada, bicho. Ok. Tão brabo demais vocês. O professor, Oi? Fala isso. Diga. qual Oi? a diferença de texto, narrativa e indicação da fala? Voltar as falas do personagem mesmo. Quanto tempo não? Texto narrativo é o seguinte, é como se fosse uma voz narrando o fato, entendeu? É uma voz que o personagem não aparece. A gente diz em off, quer dizer, sem aparecer o personagem, entendeu? Já a indicação de fala é o diálogo entre duas pessoas. Deu para compreender? Tipo, por exemplo, alguém fala, Jorge então fala, esse menino então fala. Aí depois aparece a fala dele, né? Não, não, não. Não é isso? Não, veja. Texto narrativo, você escreve, vamos dizer assim, em 1535 aconteceu isso aqui, não sei o quê. É onde ocorre nessa história. Aí começa a história, certo? Quando você for fazer indicação de fala, você diz assim, George. Aí bota o que ele falou. Quem que vai Ah, responder para entendi, ele? entendi. Quem que vai responder para ele? Ele vai falar para quem? Ah, Sara. Como? Sou pra outra Sabe? pessoa. Pronto. Quem é? Quem é? Ele vai falar para quem? Pra Sara? Sara, beleza. Pronto. Então, assim, Jorge. Oi, Sara, tudo bom? Aí Sara responde. Sara, dois pontos. Tudo legal. É a indicação de fala. O que um está falando, está falando. Feito teatro. O que você pode colocar mais é o É. seguinte: entre parênteses, Sara responde abusada. Entendeu? Sara responde rispidamente. Só isso. Mas aí você bota o texto lá, né? Bom dia, boa tarde. Diálogo. Já o texto narrativo não, é ele contando a história. Ele narrando uma coisa que está acontecendo.
Estou conseguindo terminar? Vou fazer. E aí, pessoal? Terminar. Terminou? Ah, tô terminando. Peraí, falta alguma coisinha. Tá bom. Quem for terminando, vá colocando no Meet. Ok? Deixa eu ver. Ok, Wedja. Se você conseguir só depois, pegue a gravação da aula, né? Pegue pelo menos o link para você já ficar com o Google Docs armado, tá bom? Pronto, professor, mandei o link. Que susto. Tem que botar o acesso, Wesley. Aquilo que eu lhe falei, você tem que no compartilhar, você tem que alterar o status para qualquer pessoa com link pode abrir. É que eu tô com o celular e fica diferente. Nem sei como é.
Não, você vai lá, tem uma parte que altera o status. Você pede para compartilhar, tem um linkzinho dizendo assim, alterar, né? Aí quando pedir para alterar, ele vai dar uma opção que qualquer pessoa pode abrir com o link. Aí você coloca essa opção. Vou tentar. Tem gente mexendo no meu texto aqui. Quem é? É tu, Tássio. Tira uma cópia, rapaz. Não mexe no meu texto, não. Tira uma cópia do arquivo. Ah, sim. Alguém mais conseguiu? Lembre-se, quando for compartilhar, coloque na opção copiar. Qualquer pessoa com o link pode abrir, certo? Lá. Vê se funciona agora, professor. Tô vendo. Vamos ver. Agora foi. O Vixe, está aí, tá me ouvindo? Veja, nessa primeira aqui, certo? A numeração, você pode botar número um, certo? Cena 1, cena 2, cena 3, você numera. Normalmente a gente não coloca o título, certo? Mas, assim, você pode dar já um spoiler do que vai ser a cena, certo? A titulação. Também tá ok, tá tranquilo. Né? Vamos ver. Veja, Márcio começa esse tipo. É alguém lendo o texto, esse texto ele tá sendo falado ou não? Sim, é a narração. Então ele começa, né? Márcio começa esse mal sobre o plano sequestrado. Tá. É isso? Sim. Aí depois, Márcio. Sim, tá faltando a descrição da cena, cadê? Como é que a cena, onde é que eles estão? Como eles estão? Né? Como ele está sendo gravado essa cena? Então a descrição da cena é justamente como vai ser feita essa cena, certo? Mas eu botei aí, ligação telefônica, não pode, não? Não, descrição da cena, você vai, dos planos, você vai dizer assim, é, Márcio, Márcio e George estão na rua, estão conversando, né? Tá de noite, tá de tarde. Primeiramente mostra o rosto de Márcio, depois mostra o rosto de George, né? A câmera se afasta, os dois começam a discutir. Tá compreendendo? Eu vou descrevendo como eu quero que essa cena seja gravada. Certo? E 2 minutos não, essa cena, isso aqui deve durar uns 10 segundos, no máximo. 10 a 15 segundos. Pelos meus cálculos aqui do que tá passando, isso é no mínimo, no mais, estourando 20 segundos. Certo? Então refaça aí. Ok. Certo? Então, texto narrativo, ok. Indicação da fala, tá ok. Mas falta a descrição da cena e o tempo dessa cena. Certo? Chamada telefônica não está dizendo nada. Certo? Você tem que dizer como é que estão, onde é que eles estão. Né? O, eles estão falando pelo telefone, não é isso? Então, você mostra primeiro o Márcio com o telefone, depois mostra o George com o telefone. Então, você tem que fazer esse jogo de cena. Entendeu? Sim. Então, falta essa descrição da Professor, cena. Ó. Oi, Ana.
Deixa eu Desculpa ver aqui. interromper, era só para pedir para avisar o senhor que eu já atualizei o Classroom, tá certo? Tá, as atividades que são em grupos eu mandei individualmente também. Para o senhor dar Beleza. uma olhada. A partir da semana 6, a Tá bem. 7, a 8 e a 9. Beleza. Zé, dá uma mesma coisa que o Ashley fez. Muda o status do É compartilhamento. que eu mudei, mas eu vou mudar de novo. Dá uma atualizada. Porque eu estou tentando abrir aqui, ele deu como fechado. Ah, tá fechado. Deixa eu só mudar aqui. Não dói não, cara. Deixa eu copiar agora. Vai estar um pouco redundante as ideias, porque foi feito assim, né? Mas aí dá para refinar depois. Atualizou? Atualizei. Programação, menor, jovem, após a fala do coração. Isso é a tela do computador que está aparecendo, é isso? Isso, não vai ter fala nem nada, vai ser só a tela do computador da pessoa mostrando essa mensagem, entendeu? Aí por isso que eu coloquei em off, porque eu lembro que o senhor falou que esses elementos assim se coloca nesse tipo de descrição, né? Uhum. Ou Não, tá não? correto. Tá correto. Alice. Então vai ser todo em plano médio a cena. Isso. E aí eu não sei se quando Agora, for para a essa, tela muda o plano. agora é isso que eu estou a falar. Esse grafismo, né, de aparecer a tela, Isso. ela tem que estar aí, entendeu? Então, assim, primeiro plano, a tela, né, e aí entra a Alice, né, aí você coloca, né, o personagem está no quarto sentada, né, está usando o computador, porque para mim ficou meio sem sentido, entendeu? Tá Sim. mostrando ela e como é que eu vou saber do texto? Então tem que dar um zoom na tela, ou pode ser também o seguinte, ela está sentada e você vê a tela do computador, tá compreendendo? É Sim. você que dá essa solução. Como você vai dar essa solução, você vai ter que escolher o melhor senso narrativo. Eu pensei ela de costa na mesa do computador e a câmera vai se aproximando e depois vai para a tela, isso. Mas por aqui a tela vem primeiro, não? Não, eu pensei assim, professor. Mas é o contrário, Primeiro você vê a aparece tela, assim, como eu pensei foi assim, primeiro aparece ela, né, no quarto, assim, mexendo no computador, e uhum, aí tem a surpresa que ela começa a ver as coisas, e aí ela fala. E aí depois é que entraria essa tela, entendeu? Não seria o inverso, não. Seria, entendi. Após a fala de Alice, aparece a tela do sim. computador. Ok, entendi. Tá ótimo, beleza. Tempo de cena, acho que a cena ainda é um pouquinho menor, viu? Pelo menos aí. Eu achei também, mas aí eu corri, eu vou lá 10 segundos. Tranquilo. Tente ver aquele site que eu falei, acho que foi aula 8, eu acho. Que ele calcula o tempo da cena pelo que você escreve, sabe? Sim, sim, vou dar uma olhada no site, eu vou abrir a gravação e vejo. Beleza. Valeu. Depois, pega esse link e coloca na sua aba lá no Classroom. Beleza? Certo. Ana Beatriz.
texto narrativo em um pequeno planeta. Certo. Ana tá aí? Ana? Se coloca, para definir que é uma voz em off falando, aí você bota assim, voz em off, né? OFF, certo? Ou então a voz narrador, 2 pontos, certo? Para demarcar que alguém está falando, ok? Onde vai aparecer esse nome Hartung, ou Reartum? A câmera está se aproximando, é isso? Onde ela vai focar isso daí? Onde aparece a placa? Como uma legenda, mas na tela mesmo. Vai aproximando do planeta qualquer e aparece. Okay. Então, coloca assim, né? Aparece a legenda com o nome, né? Legenda na tela, nome Hartung, né? Você pode colocar aqui, em seguida a câmera, né, irá entrar, mas vai ter uma sequência de planos rápidos, certo? No planeta, mostrando várias paisagens e o interior do castelo. Vai ficar mais enxuto o texto e mais claro, certo? Tá bom, ficou massa. Beleza. Se esquece de colocar lá no Classroom, tá? Copia o link e bota lá. Legal. Só faz aquelas enxutadas que eu falei, né? Enxutada é ótimo, enxugada. Alguém mais? E aí, gente? Se fez alguma coisa? Certo. Deixa eu ver quem tá aqui para cunhar. Amanda, cadê você? Está vendo Malhação enquanto a tela do computador está ligada. Bruno, cadê tu? Camila? Não, Professor, precisa ser só apenas a cena 1 ou pode ser qualquer cena que eu queira contextualizar? Qualquer cena. Entendeu? Entendi. Se a cena 1, a cena 10. Certo. Perguntou alguma coisa. Isabela. Mas você não vai precisar necessariamente gravar a cena, mas você vai escrever você vai pegar uma cena e tentar classificar ela aqui nessa tabela. Então, cena 10, né? Ela vai ter um texto narrativo, né? Ela vai ter um letreiro, ela vai ter alguma coisa, né? Vai ter um texto em off narrado, né, por um cara, né? Chegamos então ao fim do dia. Indicação da fala. Se tiver 2 personagens falando, né, você coloca o diálogo só e a demarcação do diálogo. Descrição da cena, você vai descrever como essa cena vai ser gravada. Aí sim, é o que você estava perguntando. Então, você vai dizer, ó, dá o foco, né, dá um zoom no primeiro personagem, depois afasta em plano médio. Certo? Por isso que é bom ter esse domínio da linguagem cinematográfica, dos planos, para facilitar. Certo? E o tempo é o tempo que a cena vai durar. E faz um cálculo meia boca, né? Um cálculo por cima. Ok?
vendo aqui o efeito espelho aqui na. E mais alguém? Já mostrou, Zé já mostrou. Jackson, tá por aí? A Beatriz mostrou. A Amanda tá vendo Malhação. A Ana Luísa também. Então, povo. A Ana Luísa vai falar alguma coisa? Não tô vendo Malhação não, professor. Professor, o senhor citou meu nome, foi? Foi. Ah, tá, porque fui pegar um copo de água, aí eu escutei, aí eu pensei que fosse meu nome, mas ainda bem que não foi. Não, acho que eu falei que já tinhas apresentado aqui. Eu tô chamando o povo tá vendo Malhação, tá vendo A Usurpadora. Mas que eu preciso de exemplo pra gente analisar. Então faz o seguinte, já que estão muito calados e quem apresentou já apresentou, termine isso daí, certo? E a primeira coisa que eu vou fazer na próxima aula eu vou retomar isso daí, né, tirar as dúvidas, mas já comece a pensar na história que vai ser feita, certo? Como vai ser gravado. Eu vou pensar aqui como é que a gente vai solucionar esse problema da gravação, certo? Porque assim, eu não quero que seja bonequinho, eu não quero que seja, entendeu? Quando a gente estava em presencial, né, gravava mesmo, né? Fazia cada grupo fazia a sua encenação. Vou pensar aqui como a gente faz. Não, por enquanto não. Acordou, né? Não. Primeiramente, vai fazer só uma cena só para gente testar. Depois, que a gente vai fazer a cena, vai fazer a história todinha. É porque eu quero que seja curtinho, para também não dar muito trabalho. Entendeu? Um filme, pessoal, um filme médio, ele dura 6 meses a um ano para ser feito. Isso, assim, no processo de escala industrial, né? Tem filme que dura 3, 4 anos. A parte mais problemática é arrumar dinheiro para fazer. Arrumar dinheiro para fazer é mais o tempo para fazer. Tem um filme clássico assim de duração que é Chateau, o Rei do Brasil, se não me engano, o nome do filme. Baseado na obra de Fernando Moraes sobre Assis Chateaubriand. Foi um cara dono de jornal e televisão. Olha, foi quem trouxe a televisão para aqui, para o Brasil. O filme começou a ser gravado em 1994, acho. 95. Só terminaram ele em 2016. Pra ter uma ideia. Mas aí é um caso atípico, né? Normalmente é 2 anos, certo? Então vai dar 5 horas, hora do chá. Por favor, termine isso e coloque no sala de aula. Próxima aula, a gente retoma isso, se organize já as equipes que vão se manter, porque a gente já vai definir como vai ser escrito o roteiro e como a gente vai pensar como vai ser gravado, certo? Como é que vai ser feito esse vídeo. Quem quiser ver como o pessoal está solucionando os problemas, tem um site Porta dos Fundos, que a maioria das coisas que eles gravam é via celular, né? Eles criam um roteiro para fazer história em celular, a solução que eles tiveram. Acho que já estão produzindo em estúdio, mas no início era tudo feito pelo celular. Ok? Fui fechando aqui. Certo, professor.
ok? Então, bom final de semana para vocês. Até semana que vem, professor. Semana que vem, termine esse texto, certo? E postem lá. Primeiro tem um material para analisar semana que vem e a gente vai ver como é que vai fazer as filmagens, né? Aliás, como é que a gente vai elaborar o roteiro para as filmagens. Beleza? Beleza. Pessoal, bom final de semana, se cuidem. Tá? Qualquer coisa, fala lá pelo Telegram, então manda pelo sala de aula, a gente vai se falando, ok? Até lá. Fechando aqui.